por que o elétron não cai no núcleo? Você sabe a resposta? Bom, isso é o que a gente vai tentar explicar ao longo desse vídeo. Este é um exemplo de onde a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, falha em descrever o fenômeno, e nós precisamos então de uma nova teoria para tentar explicar o fenômeno de acordo com as observações. Essa nova teoria é a chamada mecânica quântica, que a gente vai apresentar aqui ao longo do vídeo. Vamos primeiramente ver como que a física clássica, a física newtoniana, explica um átomo. Bom, a física clássica diz que um átomo ele é constituído de um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e elétrons que orbitam este núcleo. No caso mais simples, que é o átomo de hidrogênio, o núcleo é composto de um próton e um nêutron, e nós temos aí na primeira camada, que é a única camada, um elétron orbitando o núcleo. Além disso, a física clássica ela trata o elétron como uma partícula, como um corpo rígido, certo? Além de tendo uma posição e uma velocidade bem definidas. E as órbitas que o elétron realiza em torno do núcleo têm uma analogia muito parecida com as órbitas planetárias de um planeta orbitando o Sol. Uma outra característica de uma explicação clássica do átomo é o eletromagnetismo. A teoria eletromagnética diz que se você tem um corpo carregado que está em um movimento acelerado, esse corpo vai emitir radiação. Se esse corpo emite radiação, quer dizer que ele está perdendo energia. Bom, o elétron é um corpo carregado e a sua órbita que ele realiza em torno do núcleo, de acordo com a física clássica, por mais que a velocidade, o módulo da velocidade seja constante, a direção da velocidade está mudando. Se a direção da velocidade está mudando, significa que ele possui uma aceleração. Se o elétron possui uma aceleração, ele vai perder energia. Se ele perde energia, consequentemente, ele vai tender para algum ponto de menor energia, um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é o núcleo. Ou seja, o eletromagnetismo diz que o elétron vai perder energia, uma hora ele vai colapsar para o núcleo e o átomo deixa de ser estável. Ou seja, não existiriam átomos estáveis para formar você, eu e todos os objetos que nós observamos na natureza. A gente pode ver isso pela figura ao lado aqui. Aqui é um poço, certo? É como se fosse, nós chamamos de um poço de potencial, e imagina que o elétron é esse ponto, essa manchinha azul nesse potencial. Se esse elétron está perdendo energia, a tendência é ele cair para o núcleo atômico. E de acordo com a mecânica clássica, nesse percurso dele de queda até o núcleo, ele vai passar por todos os níveis de energias possíveis. Certo? Essa é uma visão clássica, ou seja, qual a conclusão de acordo com a mecânica clássica? A mecânica clássica diz que átomos não são estáveis, só que as observações mostram que átomos são estáveis, ou seja, nós precisamos de uma teoria que explique essa estabilidade dos átomos. Essa teoria é justamente a mecânica quântica, que a gente vai falar agora. Uma das primeiras pessoas a se preocupar com a estabilidade dos átomos foi o Bohr. E ele fez isso justamente numa época, por volta de 1920, 22, numa época em que os primeiros conceitos da mecânica quântica já tinham surgido lá com Planck, em 1901, que quantizou os níveis de energia para explicar um outro sistema físico. E o Bohr, baseado nessa quantização da energia, ele postulou dois postulados para explicar a estabilidade dos átomos. O primeiro postulado diz que as órbitas dos elétrons em torno do núcleo são quantizadas, ou seja, apenas algumas órbitas são possíveis. E o segundo postulado diz que, estando em uma órbita, o elétron não emite energia e ele só vai emitir ou absorver energia se ele muda de órbita. Esse modelo ficou conhecido como teoria semiclássica, né? Porque, apesar de ter alguns conceitos novos, como a quantização do momento angular, a quantização das órbitas do elétron, ele ainda tratava o elétron como uma partícula, como sendo um corpo rígido, que é um conceito clássico que nós temos das coisas. Então esse modelo explicou muitas coisas, explicou a estabilidade dos átomos,
mas não era um modelo totalmente quântico. Esse modelo totalmente quântico só foi desenvolvido mais futuramente com outras ideias. Com base em outros experimentos que eram realizados na época aí da construção da mecânica quântica, ficou-se claro que os conceitos clássicos deveriam ser abandonados. Então, conceitos como corpo rígido, conceitos como velocidade e posição bem definidas, uma trajetória, né, que uma trajetória é um conceito também clássico, esses conceitos deveriam ser abandonados em prol de uma nova teoria que explicasse os fenômenos atômicos de uma maneira condizente e conceitualmente correta. E com base em 6 postulados, se construiu a mecânica quântica. A mecânica quântica ela se diferencia da mecânica clássica, principalmente porque ela é uma teoria em que a probabilidade é inerente à teoria. A mecânica clássica, como nós sabemos, é uma teoria determinística, já a mecânica quântica é uma teoria probabilística. Essa probabilidade inerente à teoria dá origem aos mais diversos fenômenos e aos mais diferentes conceitos que nós não estamos familiarizados, mas nós devemos usá-los para explicar os fenômenos atômicos. Nós passamos a ter na mecânica quântica, então, probabilidades associadas à posição, probabilidades associadas à velocidade, no caso do elétron aqui, que é nosso alvo de discussão. E, além disso, toda a informação que o elétron carrega na mecânica quântica, toda a informação que o elétron carrega está contida numa coisa que é uma expressão matemática, uma função matemática denominada função de onda. Essa função de onda vai nos dar a probabilidade de nós encontrarmos o elétron em uma dada posição, numa certa medida que nós realizamos. Então você vai lá e realiza uma função, uma medida, o elétron tem uma probabilidade de estar aqui. Você vai lá e realiza outra medida, outra probabilidade de estar aqui. E essas probabilidades são dadas através de uma coisa, de uma ferramenta matemática denominada função de onda. E além disso, a interpretação da mecânica quântica diz que antes de nós realizarmos qualquer medida, o elétron ele pode estar em qualquer posição em torno do núcleo. Na verdade, qualquer posição do espaço aí, só que a probabilidade maior é em torno do núcleo. Então ele pode estar em qualquer posição em torno do núcleo. E a isso nós damos o nome de uma densidade de probabilidade, ou uma nuvem de probabilidade que está associada à posição do elétron em torno do núcleo atômico. A mecânica quântica afirma então que, de acordo com os postulados da mecânica quântica, que se um elétron ele está sujeito a um campo elétrico gerado pelos prótons do núcleo atômico, o próprio núcleo atômico vai quantizar os níveis de energia que esse elétron pode possuir em torno do núcleo. Certo? Então, nem todos os níveis de energia os elétrons vão possuir, apenas alguns. Isso se chama quantização dos níveis de energia. E, enquanto os elétrons estão em um determinado nível de energia, ele não emite radiação, ou seja, ele não perde energia. Ele só vai emitir radiação ou absorver radiação ao realizar a transição de um nível de energia para o outro. O que nós precisamos notar também é que, nessa interpretação da mecânica quântica, nós não falamos de posição, nós falamos de níveis de energia, que é uma coisa um pouco mais abstrata e uma coisa um pouco mais fundamental aí no que tange a explicação do fenômeno da estabilidade dos átomos. E nós podemos ver isso na figura ao lado, que representa o quê? Representa os níveis de energia que o elétron pode assumir. Nós temos o núcleo atômico, localizado aqui embaixo, no ponto de menos energia. E essas linhas, denominadas linhas espectrais, são os níveis de energia possíveis para o elétron. Nós notamos que o elétron não pode assumir todos os níveis de energia, apenas alguns. No entanto, à medida que você vai se afastando do núcleo, nós notamos também que essas linhas espectrais vão ficando cada vez mais próximas e tendendo a uma coisa contínua. Ok? Essa coisa contínua é uma visão também da mecânica clássica, como nós já vimos anteriormente, em que o elétron pode assumir qualquer posição, né? Numa visão clássica aí. Então, o que a gente pode concluir, né? Que
na versão aqui da mecânica quântica, nós não falamos em um ponto fixo, nós não falamos em o elétron cair no núcleo. Esses conceitos devem ser abandonados em prol de novos outros conceitos que são relacionados com quantização e com níveis de energia possíveis. É importante dizer que essa interpretação da mecânica quântica, ela combina muito bem com os resultados experimentais, numa precisão extremamente grande. Isso é indicativo de que a teoria nessa escala atômica está correta, certo? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui a questão de por que o elétron não cai no núcleo, simplesmente porque na escala atômica não faz sentido você falar em um elétron como uma bolinha e ele cair em um núcleo interpretado também como uma bolinha. Nós devemos usar novos conceitos que são inerentes da mecânica quântica. Embaixo aqui a gente vai deixar alguns outros links interessantes. Dúvidas, comentários são sempre bem-vindos. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí no seu Facebook, em outras redes sociais. Até a próxima com outro tema de física. Abraço e até mais.